Oi, Oi, Emily, tudo bom? tudo bem? Obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Um prazer, Prazer é porque eu meu. só te conheço pelas mídias, né? Te vejo lá atuando, vejo dando suporte lá à Cadica. E agora sim, eu estou tendo o prazer de te conhecer quase que pessoalmente. É o poder da internet, né? É, que loucura. Então, não é? A gente tem que tirar proveito da tecnologia, ela veio para nos servir, né? E aí, Encurtar. depois disso, que a gente ficou tão preso nas mídias, agora isso virou um formato, né? A gente poderia estar fazendo coisas presenciais, mas as coisas nesse formato agora já se estabeleceram como muito importantes também, e uma outra forma de fazer espetáculos, Sim, sim, é eventos. mais uma ferramenta que a gente tem para divulgar o trabalho da gente, né? Porque antes a gente se reduzia à nossa região, ou na Espanha, como se fala, no nuestro sítio, né? Mas agora a gente tem o poder de alcançar o mundo. Então a gente pode ser melhor reconhecido, né? Mostrar que aqui no Brasil a gente também tem arte flamenca com a nossa assinatura, Sim. né? Emily, olha só, eu quero pedir a você o seguinte: primeiro que você diga se é verdade aquilo que eu falei sobre essa introdução que eu fiz a seu respeito e que você conte a sua história pra gente. Tá. Então, tudo certo. Meu nome é Emily Borghetti. Sou bailarina, nem sei dizer desde quando, assim, porque a minha mãe, eu não sei não, eu anotei aqui o que eu vou dizer desde quando, mas a minha mãe começou a estudar flamenco quando eu nasci, quando eu estava na barriga dela, na verdade, ela começou a se interessar pelo flamenco, e aí ela começou e dedicou a vida dela a esse estudo. A minha mãe, ela veio dos centros de tradições gaúchas, que são muito fortes aqui no Rio Grande do Sul, CTGs, e também dançou em grupos de malambo, que é esse sapateado argentino, e dançou em churrascaria. E na dança gaúcha, as mulheres não sapateiam. Então, a minha mãe, ela aprendia os sapateios para passar para os peões nos ensaios, né, para ensinar, mas não para executar, porque era uma coisa que as prendas não faziam. Então, quando a minha mãe conhece o flamenco, ela considera o flamenco uma libertação, porque ela consegue no flamenco andar por todos esses lugares, que é da força, que ela quando ela quer, que é da suavidade quando ela quer, da coisa de dançar da sua maneira, de não ter uma. Nas danças gaúchas a gente tem um manual das danças, né? Enfim, que é assim que é feito. Delimita os gêneros, né, e suas funções dentro E é da muito arte. ligado à competição. Então, ela vê no flamenco essa coisa do desfrutar, de estar em grupo, do improviso, de entender o seu aire. Isso tudo vai deixando ela muito encantada e ela começa a estudar isso. E eu sou pequenininha, então eu comecei a estudar. Eu nasci em 89, finalzinho de 89. E aí, quando a minha mãe faz das primeiras apresentações com as alunas dela, com a turminha dela, assim, isso foi em 93, 94, eu dancei de improviso. E aí, em 95, a minha mãe, na escola dela, já tem a escola, abre uma turma de flamenquinho. Então, eu começo a estudar flamenco ali 94, 95, quando abre a turma de flamenco para criança. E eu até achei uma fotinho Olha, que que menininha gracinha. dançando com essa turma Gente, olha que máximo. bem pequenininha. Comecei a fazer flamenco. E aí tem um primeiro espetáculo ali, La Gran Torada, que é um espetáculo muito emblemático na carreira da minha mãe também. Eu participei.
fazendo um passo doble das crianças e não sei o quê, foi muito legal. E aí, em 98, a minha mãe começa a fazer um trabalho de fusão com as músicas do meu pai. O meu pai é um músico aqui do Rio Grande do Sul, também trabalha com a cultura regional e, e com a música instrumental. Então, embora seja a música gaúcha feita aqui, que fale sobre esse lugar, que tem o cheiro desse lugar, é uma música que não tem letra. Então, ela acaba sendo mais universal, porque ela também bebe de outras fontes, se mistura. Meu pai é um cara que admira muito outras artes, então tem muita coisa argentina, tem coisa nordestina, então a música dele é uma música que está olhando para essas coisas que estão emocionando ele, né? E aí a minha mãe resolveu fazer esse trabalho de fusão das músicas do meu pai, ela coreografou e começou a fazer esse trabalho. E eu junto, né? Aluna e aprendendo e estudando a chacareira, ou não só as coisas flamencas, e também colocando coisas flamencas, usando a sevilhana dentro de uma rancheira. Então a gente foi bem essa coisa da fusão, os ritmos que eram ternários, que cabiam as coisas que são por 12, as coisas que são quaternárias, que cabiam as coisas do flamenco dentro das coisas gaúchas. Então, esse movimento, dançar ouvindo as coisas gaúchas com esse corpo flamenco, isso é uma coisa que eu sempre fiz. E é uma coisa muito curiosa que os meus pais, eles vieram desses centros de tradições gaúchas do Rio Grande do Sul. Tanto meu pai quanto a minha mãe, de lugares diferentes. Minha mãe é alegretense, meu pai é daqui de Porto Alegre. Frequentaram esses lugares, mas eu nunca frequentei. Eu já venho nesse lugar deles. Eu frequentava o CTG, mas nunca participei de invernada, dessas. A minha formação foi o flamenco e todas as coisas que tinham na escola da minha mãe. Eu era test drive de tudo. Então eu fiz ballet, Gente, fiz peraí, tudo vamos que lá. eu sei. Com calma, vamos com calma. Peraí, vamos com calma, que é muita informação. Então, vou fazer uma comparação. Assim, você é como Yara Castro, você já nasceu ali dentro da arte. Você praticamente já nasceu, num bom sentido, contaminada pela arte, né? Já cresceu escutando isso. Então, é quase que natural para você a dança de uma forma geral, né, Emily? O que eu quero perguntar para você é o seguinte: nesse processo todo, praticamente você já nasceu quase que com uma vida absoluta. O seu pai é músico, a sua mãe dançarina, né? Todas as vezes, desde pequenininha, tudo que você fez naquele início sempre foi com música ao vivo? Infelizmente, não na questão flamenca, né? Na dança, de uma forma geral, sim. A gente tem aqui o Giovanni, que é um guitarrista incrível, e gostaria até de estar, a gente faz eventualmente coisas juntos, gostaria de estar fazendo até mais, assim, que isso é uma carência que a gente tem. E quando tu falou da Yara, a Yara ela é muito importante para a história da minha mãe, assim, porque a Yara começa a vir e trazer ela e o Fernando vários bailes, e esses bailes muito famosos da Yara, os tangos da Yara, Garrotim, depois a Canha, a Farruca da Yara, os ralês da Yara, foram os bailes que foram também me formando como bailarina, assim. Dançar esses bailes, entender essas estruturas, as aulas do Fernando. Mesmo quando eu era menorzinha e ia para assistir, quanto depois, maior, pegando os bailes mais antigos que ela já tinha passado e os novos que ela trouxe, né? Então esses bailes assim estão todos muito dentro do meu ouvido. Eu sou muito grata a essa ponte que a Yara fez, porque ela estava sempre nos renovando e trazendo coisas, ou a minha mãe indo buscar na Yara. E a gente também foi trazendo muitos cursos para cá. Anotei aqui alguns cursos que a gente trouxe para a escola, Carlos Carbonel, o Manuel Linan. A gente teve um período grande com o Bola, que deu Bola, um aulas grande guitarrista. regulares.
por um tempo aqui, também de baile. O Miguel Alonso, que também, acho que foi a Silvia Canarim que trouxe. A Belém Fernandes, ela veio. A Belém, que já tinha dado aula para minha mãe, que foi super importante na história da minha mãe. Depois ela veio um tempo aqui, a gente fez aula regular com a Belém lá no Tablazão da Luz, foi super legal. E vários outros. A gente participou do Festival Flamenco, me lembro, isso foi bem inesquecível para mim. 2013 e 2004, o segundo e o terceiro festival. Então a Peraí, gente. calma. Ó, vamos lá, Vamos. volta de novo. Vamos fazer devagarzinho. Você então estava lá, é, anos 90, né? Quando você começou já a dançar no grupo da mãe. Eu quero saber de você o seguinte: a tua formação única é com folclore gaúcho e com flamenco? Você tem alguma outra formação com dança? Você foi pesquisar fora outras coisas? Eu não me Outros estilos? considero formada em outras coisas. Eu fui aluna de muitas outras coisas. Fiz ballet bastante tempo, fiz jazz, fiz dança do ventre. E agora estou fazendo dança contemporânea, Maravilha. estou fazendo danças urbanas. Beleza. Então, Volta lá então. Você mostrou as fotinhas aí maravilhosas, picurrucha, de espanhola, dançando lá. Continua daquele período para cá. Você falou dos seus pais, da importância do flamenco para sua mãe, como é libertador. O flamenco, na verdade, é uma das poucas artes em que a mulher é totalmente empoderada. Ela ali fala por si com todas as letras maiúsculas, né? Acho que é uma das poucas danças individuais onde a mulher se escreve com letras maiúsculas. Ali você sente tudo, expressa tudo e não perde a sua identidade ali, né? Como é que isso influencia no seu trabalho? Você vendo aqui desde pequenininha, a mãe aprendendo o gaúcho para ensinar os peões, entra para o Flamengo e aí ela se empodera dessa arte e começa a trabalhar para você. Isso ficou de forma inconsciente ou você foi realmente percebendo isso com o passar do tempo? eu acho que para mim isso eu sei que é um privilégio. Não tinha outra forma. Não, não, esse limite não existia de eu não poder fazer determinadas coisas. E aí eu tive esse retorno quando eu fui chamada para coreografar um CTG, num CTG, né? Por já ter esse trabalho com Gente, flamenco, só um minutinho. CTG, gente, é o Centro de Tradições Gaúchas, tá? O povo saber. isso foi 2016. Eu fui chamada para ser coreógrafa de um centro de tradições gaúchas. Num evento muito importante que eles têm aqui que se chama Enarte. E aí era isso, as prendas queriam sapatear e queriam ter mais protagonismo. Num primeiro momento, também eles estavam estudando a origem do sapateado, queriam ter outras formas, outras influências. E, e aí eu comecei a trabalhar com esse CTG que se chama CTG Tiaraju. Sou muito grata a eles por terem acreditado que a gente precisava fazer aula. Que não era simplesmente eu chegar e passar um monte de coisa e eles dançarem aquilo como se fosse uma fantasia, né? Então, que era uma coisa mais profunda, a gente precisaria fazer aula. E a gente fez um trabalho por 3 anos muito importante para mim, assim, porque eu não tinha convivido no Centro de Tradições Gaúchas, mas conhecia por essa vivência de viver aqui nesse lugar e porque meus pais foram de CTG. E aí eu comecei um trabalho bem forte com as prendas e isso reverberou muito. Eles ganharam esse festival, que é um festival bem competitivo, muito assim, muitos grupos, é uma coisa, eu nem estava acostumada com esse mundo e foi muito importante para mim, assim, porque eu comecei a ser chamada, todo mundo quer imitar o CTG que ganhou, né? Porque é uma coisa assim. Eu comecei a ser chamada para dar aula em todo o interior, para muitos CTGs.
E de uma forma geral, o pedido era: as prendas precisam se sentir pertencentes. Peraí, deixa eu fazer uma interferência sem te cortar, mas dentro do assunto. Alguém aqui, além do Sul, sabe o que é uma prenda? É o jeito Isso é que fala. gente, essa expressão do Sul. Vamos entender o que é uma prenda. Uma prenda seria o jeito que a gente chama a mulher na dança gaúcha, e o peão seria o homem. E na dança gaúcha esses papéis são bem definidos de que um faz e que o outro faz. E a gente tem as invernadas, que são esses grupos de CTG, desses centros de tradições gaúchas. E eu trabalhei com esse CTG que se chama Tiaraju. E o CTG Tiaraju ganhou esse grande evento, que é um evento muito famoso aqui, que é o Enarte, né? Então, isso deu uma virada na minha vida, porque eu comecei a trabalhar com muitos centros de Sim, tradições gaúchas e essa carência de que as mulheres se sentiam não pertencentes. E aí me caiu uma ficha também que, sim, o flamenco ele tem essas ferramentas muito poderosas e elas estão no meu corpo. Não adianta, eu posso fazer qualquer outra coisa, elas vão estar no meu corpo. Eu tô fazendo aparece, dança. né? Ah, parece, tô fazendo dança de rua, Aparece, continua sempre tem. tá no meu corpo. O Flamengo tá no meu Tem corpo. movimento que aparece. Tem, mas eu percebi que eu precisava também mergulhar mais, porque não fazia sentido o flamenco libertar elas dentro da cultura delas. Então, comecei a estudar chula, mais que é uma dança executada só por homens no Rio Grande do Sul, que só os homens podem dançar, né? E comecei a entrar mais e pesquisar ainda mais as danças gaúchas e entender também a dança gaúcha como que eu posso fazer uma dança gaúcha autoral, né? E atual, né? Então, assim, o CTG, ele quando me chamou para fazer esse trabalho, eles têm esse espaço de coreografia que não é só das danças tradicionais, por isso que eles me chamaram para trabalhar o flamenco e tudo, nesse espaço que seria o espaço autoral. Mas esse espaço autoral muitas vezes repete essa lógica da prenda, como essa mulher que espera o homem que vem da guerra, como essa mulher que tem o seu movimento preso numa saia, rodada, que não enxerga o pé, que não sapateia, que não tem protagonismo. Ou quando tem protagonismo, é um protagonismo contado por um homem, né? Então, sobre uma perspectiva masculina, não sobre uma perspectiva feminina. Então, comecei a trabalhar, sigo trabalhando com centros de tradições gaúchas. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, assim, e que cada vez mais eles veem a importância disso e essa. Eu sinto que é assim, a gente vai chegando aos pouquinhos. E também é um trabalho meu de pesquisa individual. Emily, você está me falando de uma coisa, está me remetendo a outras culturas. Porque na dança do ventre, também os gêneros são bem distintos. E você sabe, tem alguns ritmos, né? Eu não vou lembrar o nome, acho que é ballad, o da bengalinha, que as mulheres adaptaram, né? Tem o Saíde também, que está adaptado. E se for mais longe ainda, a gente pode ir na Rússia. Na Rússia, a dança cigana russa, que é uma dança cigana teatral, somente os homens sapateavam. Hoje, as mulheres sapateiam tanto quanto os homens. Então, você me fala de uma transformação cultural no Sul, né, do folclore do Sul, de uma tal maneira que está acontecendo no mundo inteiro. E você está sendo importante nesse momento, porque você é uma ferramenta de transformação no folclore do Sul. E mostrar, pelo que você conta nos seus estudos, até fico imaginando como é que uma mulher pode dançar uma chula. Se a gente transporta isso para o flamenco, é a mesma coisa assim, como é que a mulher dança uma farruca? Né? A gente sabe que os primeiros bailes flamencos, a mulher era trajada de toureiro. Esses são os primeiros registros que se tem. E depois, a farruca é uma dança masculina, aí as mulheres começaram a se travestir de homem.
E a Cristina Oios já era pioneira na época dela em dançar uma farruca vestida de mulher. Ela não precisava se transformar, fazer um estereótipo masculino para dançar uma farruca. E assim a gente vai vendo com o avanço do tempo, a própria cultura se permitindo evoluir, que a gente perde a distinção do que é uma dança masculina e uma dança feminina, onde o mais importante é você manter a essência. Então você pode dançar uma chula, eu acredito que sim, mas sendo uma mulher. Da mesma forma, acho que ainda não nesse nível, mas existe algumas danças femininas, gaúcha, que o homem possa dançar e manter a essência masculina. A meu ver, nesse instante, ainda não. Que não é o que acontece no flamenco. Os homens já usam abanico, o mantão, até a bata de cola, sem perder a sua essência masculina, né? Então você é uma pessoa importante nesse instante, nesse processo transformando aí no Sul. E você está usando o flamenco para isso. Olha que bacana. O flamenco, ele tem ferramentas muito, eu acho muito especiais, assim, e que facilitam esse. Para mim, é a linguagem que eu tenho, é a minha linguagem de comunicação. O meu corpo dançando chula, ele é um corpo flamenco. E, e tem uma frase que eu gosto bastante, que é: não é a linguagem que nos oprimiu que vai nos libertar. Então, também eu tenho que pensar com uma outra cabeça e com as coisas que eu quero que existam, né? Eu acho muito importante essa. Eu passei a minha vida inteira estudando essas coisas para hoje estar aqui querendo fazer de uma outra forma, né? Eu quero trabalhar com a cultura regional por uma identificação, porque eu me identifico, por amor, né? E não por desamor, e não por achar que aquilo não tem que existir e que é um rompimento pelo desamor. Eu acho que a gente tem que ser mais críticos, a gente tem que pensar e fazer escolhas e pensar isso de uma forma mais consciente, né? E também pensar que a gente não precisa só repetir coisas, né? Que a gente também tem, por amor e por reconhecer a importância disso, por se identificar com isso. Eu acho que a gente constrói muitas coisas. O trabalho do meu pai, ele é um trabalho muito revolucionário na música, né? Eu considero, assim, eu sou muito fã do trabalho do meu pai e do trabalho da minha mãe. Ela também, ela entendeu ali no flamenco essa ferramenta, ela usou essa ferramenta e ela trouxe para a realidade dela o que essa ferramenta podia aportar de coisas que iam somar para o trabalho dela, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O sapato e a bota usada no folclore gaúcho, o solado dele recebe o mesmo tratamento que o solado do flamenco? O masculino, sim, né? Embora eles usem uma bota de cano alto, Sim, sim, diferente da mas o nossa bota. solado. Mas o solado, sim, com os preguinhos, inclusive o sapateiro que faz as botas, faz os sapatos de flamenco aqui também, né? Beleza. Mas das prendas, não. Das prendas não tem nem Olha, caquinho, nem preguinho, nem borracha. É um sapato liso, que é aquelas, né, elas chamam de sapatilha, porque é um sapato que não, sapato teoricamente, tipo não faz boneca, barulho. É, baixinho, de salto baixinho. não, ele até, às vezes, é o mesmo salto nosso, assim. Uhum. Mas ele não é um sapato feito para fazer barulho. Quando eu trabalhei com as prendas desse CTG, elas mandaram fazer sapatos para fazer barulho, até para não ficar naquela ânsia de querer fazer barulho, botar muita força e aí acabar se lesionando, né? Então era Sim, sim. um bom sapato de flamenco. Gente, que fantástico isso, porque até eu, como pesquisador também, me arrisquei. Os sapatos do México, do folclore mexicano, é igual ao do Flamengo, para homem e para mulher.
Fui descobrir isso esse ano, né? Os sapatos são iguais. Então, conversando com alguns mexicanos, isso não existia lá. Quando eles perceberam a chegada do flamenco lá no México, né? Perceberam que o sapateado tinha uma sonoridade mais limpa e mais acústica, eles foram perguntar o que é que tem esse sapato. Quando viram, adaptaram o mesmo solado do Flamengo, até o material usado, tacão de madeira maciça, passaram para o folclore mexicano. Deu outro resultado. Então é fantástico esse trabalho de vocês aí no Sul. Eu espero que chegue a esse patamar, inclusive para as prendas, né? Porque você já imaginou poder desenvolver um sapateado mais elaborado em alguns folclores? Que bacana. As prendas fazendo. E o sapateio gaúcho, ele é mais pulado. Isso no flamenco, eles até brincam. Eu tenho o meu prof de chula, ele diz, tá muito bonito o que tu tá fazendo, bem sonoro, mas tu tá dançando a cocada. Ele quer dizer que eu tô dançando, porque no flamenco a gente dança com o Trabalho. joelho sempre flexionado, sem fazer aqui, né? E ali não, é uma dança toda mais pulada. Então, É aeróbica, né? Quase é bem aeróbico. diferente, bem aeróbico, inclusive. E essa coisa de ter uma lança, a chula tem uma lança no meio, a gente dança, né, na volta dessa lança. E, e é uma dança toda pulada, então isso para mim é um desafio, uma diferença bem grande do sapateio. E ainda eu já comecei a criar alguns passos meus de chula, mas nos primeiros passos eu fazia toda com a técnica da chula, né? Então, que é essa técnica toda pulada, para mim, num primeiro momento, assim, parecia que tava tudo errado. Eu pensava, por Deus, que é isso? Mas com o tempo fui entendendo a lógica. A chula tem essa coisa do o sapateio que tu faz para ir, ele é idêntico na volta da lança, né? Então é como se fosse uma pergunta e uma resposta. E geralmente é uma competição. Eu quando uso a chula, eu não uso como competição, né? Eu uso de uma outra forma. Então isso para mim já é uma coisa que não que para mim não cabe no meu trabalho, assim. E em 2002, eu então fiz aula a vida inteira de flamenco aqui na escola da minha mãe, sempre fazendo cursos com pessoas que vinham, né? Ou indo. Em 2002 eu entrei para a companhia, eu tinha 12 anos. Entrei para a companhia da minha mãe, né? A Cadica Companhia de Dança. Então deixei, seguir sendo aluna, na verdade, mas deixei de ser só aluna e comecei a ser bailarina da companhia. E sou bailarina da companhia até hoje. Em 2005 eu comecei a dar aula, eu tinha 15. Comecei a dar aula aqui na escola de flamenco. Na verdade, um pouquinho antes eu já era prof substituta, mas ali eu comecei a dar aula, ter turma regular. E também sou prof até hoje. E aí, em 2015, eu comecei a dirigir a escola junto com a minha mãe. A assumir tanto a companhia quanto a escola. E aí, agora, nesse pós-pandemia, a mãe também já está pesquisando outras coisas, trabalhando com dança-terapia, está em outra área. Deixou, disse, Emily, tô em outra. E comecei a... Passou o bastão. Passou o leque, né? E aí, e aí comecei a dirigir a companhia. Fiz o primeiro espetáculo sob minha direção, que se chama Pulsar, que ele celebra esse trabalho de pesquisa da Cadica, que é é o trabalho que me formou, né? Então ele é a Cadica começou, a companhia faz muito show pelo interior e já fizemos show para outros lugares, já viajamos para festivais de folclore, para Turquia, para Coreia, para Rússia, para China.
levando o trabalho gaúcho, né? Aí não o flamenco, a gente levando como delegação. E aí assumi a direção da companhia, trabalhando tanto as coisas de fusão quanto as coisas mais gaúchas, gaúchas e gaúchas. A gente chama gaúchas essas coisas que vêm também argentinas, né? Do Uruguai, da Argentina. Uhum. E também as coisas flamencas, né? E então assumi a companhia e a administração da escola. Agora, nesse período, um período bem desafiador, pós-pandemia, assim, meu Deus. A Peraí, companhia, não, antes de você ir para pós-pandemia, volta. Como é que foi na pandemia você lidar com esse processo criativo online, você trabalhar o gaúcho, né, o folclore, e trabalhar o flamenco? Como é que foi isso para você? a gente estreou o Pulsar, que é esse espetáculo, antes da pandemia, tipo um mês antes. E a gente saiu de motorhome, a gente alugou um motorhome, a gente saiu, fez Rio Grande, Pelotas e Jaguarão. E a gente ia cruzar a fronteira para o Uruguai, levando o Pulsar, esse espetáculo, né? Com a companhia. Então, um sonho, assim, a gente estava muito feliz. Foi muito legal essas 3 apresentações de circulação do Pulsar. E aí, fechou a fronteira. Lá fechou antes, né? E aí voltamos, não fomos para o Uruguai. Então a gente ficou com esse espetáculo, a gente tinha estreado no Teatro São Pedro, com esse espetáculo assim na manga, né? E com essa sede de reapresentar o espetáculo. E aí, quando, enfim, as coisas voltaram, a gente chegou a fazer um online, porque a gente gravou todo aquele espetáculo, a estreia. Então, a gente fez uma online durante a pandemia. A gente fez alguns ensaios virtuais. Num primeiro momento, não fizemos nada. E a gente viu que a coisa não ia voltar tão cedo. E aí a gente, bom, então vamos voltar virtual. Aí depois que as coisas já estavam melhores, a gente voltou a ensaiar com máscara e tudo, e meio grupo, meio grupo. E aí, quando deu, a gente refez o Pulsar. E o Pulsar, ele é um espetáculo que também traz o que cada um sente, né? Tem um pouco de cada bailarino. Então, ele mudou o espetáculo, porque a gente, pós-pandemia, a gente mudou muito, né? O que nos fazia pulsar, o que nos tocava a alma eram outras coisas. E uma coisa muito forte que a gente tem da companhia é um número de bombos legueiros, todos os bailarinos tocam, e isso é uma coisa que nos toca muito, assim. Então, a gente é um espetáculo muito percussivo, muito sonoro, e que mistura, celebra essa escolha da Cadica desse trabalho com a fusão e fortalece esse trabalho. Então, a gente conseguiu, com essa circulação e com essa divulgação, também fazer mais shows fechados, shows contratados, desse espetáculo, que é o trabalho da Cadica, né? Que é. A gente tem números novos, construções do espetáculo, mas ele é um espetáculo de celebração dessa linguagem, né? Que é uma coisa muito forte do trabalho Embora dela. o discurso do folclore seja diferente do flamenco, ambos são extremamente rítmicos, né? E muito trabalho com os pés. Eu quero perguntar para você o seguinte: nesse processo que vocês fizeram flamenco, é, quando vocês trabalhavam com música ao vivo, provavelmente era o Giovanni que ia estar com vocês. Quem cantava para vocês? Ou vocês faziam apenas a parte musical? O Você se trabalho, lembra? assim, tiveram cursos, teve o Flávio, Flávio Flávio Rodrigues. Rodrigues, quando vinha a Yara e o Fernando, era o Flávio que fazia. Ah, o A Flávio cantava. gente, a gente montou umas alegrias agora que quem cantou foi o Diego Zarcon. A gente teve o Fernando de Marília, bem, isso agora bem para trás, né, quando ele morava aqui, então a gente tinha mais essa
proximidade com o cante e a gente teve num período aqui em Porto Alegre um bar que se chamava Bastidores. É sugestivo. E aí era muito legal, porque aconteciam umas penhas, tanto do pessoal da Del Puerto, quanto da Sílvia. Então, eu me lembro, assim, de ser muito efervescente esse movimento. Isso para mim foi bem legal. Eu assisti, eu me lembro de assistir as pessoas começando, pessoas que hoje estão há muito tempo no Flamengo, começando ali dançando, improvisando e começando a se aventurar nessas coisas. E aí depois, com esse trabalho gaúcho, muito mais a gente fez ao vivo as coisas gaúchas, né? Que é mais fácil, de certa forma, para nós, por ter mais Tá músicos aqui mais no fazendo. sangue, né? Uma Deixa eu fazer coisa. Passa. outra pergunta para você. Quando vocês fazem um espetáculo, vocês têm, com certeza, praticamente agora em quase todos, se não 99% dos shows, tem números de flamenco. Para as pessoas que estão assistindo, porque eu já vi alguma coisa pela internet, como é que vocês fazem? Vocês têm a parte gaúcha e a parte flamenco, ou ele se mistura durante todo o show? A gente tem Porque a parte. porque o show o gaúcho é praticamente 100% ao vivo. Então, como é que vocês fazem? Vocês dividem os números? A gente faz muita coisa com trilha e a gente faz muita coisa ao vivo executada pelos bailarinos, a palo seco, assim, porque esse número de bombos, que é um número muito tradicional nosso, é um número longo de bombos, assim, é como se fosse um baile de 10 minutos, como um baile inteiro, a gente tem esse número de bombos, ele é todo executado ao vivo por nós, então não tem musical, né? O musical é os bailarinos com os instrumentos. A gente tem o show, então, parte flamenca, parte gaúcho e os números da fusão, né? E uma coisa que também foi bem definidora para mim eu sempre estudei flamenco, mas em 2000 eu acho que foi 2016, eu comecei a fazer aula com a Ana Medeiros, que foi bailarina da companhia da Cadica há muitos anos. E a gente sempre teve essa relação próxima de amizade, assim. Ficamos sem se ver um pouco, porque ela Uhum. acabou indo estudar em outros lugares, coisa e tal. Mas a gente sempre se gostou muito e teve essa relação de amizade. E aí eu comecei a estudar com a Ana em 2016, por ali. Comecei a fazer aula particular. A minha mãe, inclusive, fez um processo terapêutico com a Ana e elas fizeram uma troca por aulas particulares para minha mãe. Só que a minha mãe não ia nas aulas, matava as aulas. E eu ganhei as aulas. Então, assim, foi incrível para mim. A minha mãe dizia, Emily, vai tu, porque minha mãe já estava também querendo ir para outras coisas e tal. E no fim, eu ganhei as aulas e foi incrível. E aí a Ana começou a montar um espetáculo, se chama Som da Madeira, e me chamou para fazer parte do elenco. E aí eu comecei a estudar. A Ana, assim como a Yara, que foi essa pessoa que alimentou muito o nosso flamenco aqui da escola e da minha mãe, a Ana é uma pessoa que aportou muita coisa, como não só muita coisa de dança, muita coisa de flamenco, mas muita coisa sobre ser artista, sobre montar espetáculo. Eu aprendi muito e aprendo muito. E hoje faço parte da companhia da Ana, da CIA de Arte La Negra Ana Medeiros. Do espetáculo, a gente tem vários espetáculos, mas esse primeiro, que foi o Som da Madeira, foi bem importante, assim, é um espetáculo que a gente continua fazendo. E, e a Ana fez essa companhia que tem, diferente da companhia da Cadica, que é uma companhia formada basicamente pela Cadica, que são os alunos que vão fazendo, depois de estar Estão determinado tempo. crescendo e fica na companhia.
São A criados companhia, na companhia. é, Na a companhia, companhia, para a companhia. é, a companhia Praticamente da isso, né? Ana é uma companhia praticamente de profs de flamenco. Então, eu aprendo assim muito, é uma convivência Ou você aprende, né? Porque a Ana puxa bastante. ou a carroça vai, né? E tu fica. Então, tu não tá empurrando ninguém, é a carroça que tá correndo, tu tem que estar correndo atrás, Tem que correr porque atrás, exato. todo mundo voa ali. E então, para mim é uma escola assim participar e conhecer essas mulheres maravilhosas que fazem parte dessa companhia, uma companhia de mulheres. Então, para mim, assim, é bem definidor na minha vida quando eu começo a estudar flamenco com a Ana e quando eu começo a conviver com essas outras bailaoras, assim. Agrega novas informações, né? Novas percepções, né? Porque a gente. O flamenco não é uma arte que você aprende com um, você aprende com muitos, né? Porque, embora a gente possa criar escolas, né, uma metodologia de ensino, ele sempre tem a impressão pessoal. Então, quando você consegue, por um bom ciclo, né, não vou dizer quanto, mas uma boa carga, né, de tempo dedicado a um determinado profissional, você consegue ter uma outra percepção. Você agrega mais um olhar de uma outra forma que se soma com o que você já tem, que é o que dá a tua Sim. identidade, né? Então a Ana já tem esse trabalho muito aglutinador, porque é uma mulher muito forte no processo de pesquisa, de Realizadora, inovação, de renovação, sem perder as raízes. A Ana faz esse tipo de trabalho, né? E não é nada agressivo, porque a gente vê no trabalho dela que existe um olhar totalmente contemporâneo, mas que você reconhece naquele trabalho a alma flamenca. sim. Né? É diferente de alguns outros trabalhos, até do estrangeiro, que a pessoa diz, eu estou fazendo flamenco. Você olha aquilo, você não enxerga. Você enxerga a ferramenta do flamenco dentro de um trabalho de dança. Então, quando eu penso na Cadica, e agora eu passei a ter olhar para você depois que eu vi Emily Borghetti, não sei o quê, as duas juntas, o trabalho da mãe, que eu acompanho vocês, tá? Eu não falo nada, eu dou só um likezinho, mas estou lá acompanhando. É ver como é que o exemplo de vocês é fundamental para o país inteiro. Embora a gente seja de extensão territorial muito larga, muito extensa, e cada região tem a sua linguagem com o folclore local, mas o trabalho de vocês tem uma coisa tão bacana que é de agregar influências um ao outro, e a fusão de vocês não é igual água e óleo, que a gente vê distinto um do outro, né? É um dos poucos trabalhos que aí é a impressão do Ricardo, que eu já vi pelo Brasil, de que vocês fazem água e vinho. Você sabe, você olha, você vê aquele vinho, você sabe que tem água, mas você não distingue um do outro, né? Então, para aquele que realmente não conhece nem o flamenco e nem o folclore gaúcho, vai achar que é tudo uma linguagem só. Então, e esse é um olhar químico, né? A fusão, quando você junta duas coisas e se transformam numa nova. Esse é o lugar do químico. O papai era bioquímico, então eu sempre perguntei essas coisas para ele. E na dança, você olhar, Yara está aqui com a gente. Yara, você é falado o tempo inteiro aqui, viu? A gente ama você. Você falar de uma coisa tão importante no dia de hoje, que não é pegar uma fusão de algo de fora com outro algo de fora. Você está pegando da nossa terra. Você e sua mãe, né, e seu pai, vocês estão pegando o que é da nossa terra e fundido com o que é a nossa paixão, que é o Flamengo. Então vocês são um exemplo muito importante para a gente no país inteiro. E quiçá saibam as outras regiões ter esse olhar para o seu folclore local e, na medida do possível, né, do interesse, do empenho, fazer o que vocês fazem, porque a gente dá uma nova linguagem ao Flamengo, sem deixar de ser flamenco, mantendo as essências todas. Isso é o exemplo. Então não é à toa que você está aqui, não é só porque você é Emily Borghetti, filha da Cadica e do seu pai, né? Renato, né? Uhum. Então, assim, é tão importante você estar aqui para as pessoas verem. Você é uma mulher jovem,
nasceu num berço artístico, pai músico, mãe dançarina, né? Acho que sua mãe tem uma responsabilidade muito maior, talvez, nesse processo de o gênero feminino numa região onde a dança ela é um pouco mais contida para a mulher e ela traz assim a possibilidade de que eu posso expandir sem deixar de ser quem eu sou, né? E utiliza, como já falei algum tempo atrás, a ferramenta do flamenco, que ele é totalmente libertador, palavras suas, que é totalmente aplicável no trabalho da sua mãe. É visível isso, né? E para quem não viu ainda, vai lá, fuça na internet. A Emily vai deixar aqui no final os links para a gente poder acessar, vocês poderem acessar e ver como o trabalho desse grupo do Sul, do qual a Emily hoje é a diretora artística, né, Emily? E da escola também, como é importante a gente ter acesso à informação, né? Como é importante você ver o que está ao seu redor, se interessar pelo que é da sua terra, da tua raiz, né? Não ignorar e agregar o que você está fazendo. Isso é importantíssimo. É por isso que você está aqui, Emily, entendeu? Porque você é vamos dizer assim, a primeira geração e herdeira direto, né, geneticamente falando e artisticamente falando, dos seus pais. Porque a gente que é artista, se tem uma herança como essa, é porra de um orgulho. Né? Eu fico imaginando a dona Laurita pulando de alegria, vendo o que a filha está fazendo hoje. É de um orgulho. Olha para a nossa presidente, a própria Débora, com a filha. Né? Aliás, a Penha existe graças a esse olhar que a Débora teve para minha filha, né? A Isa, o que, que vai ser? Como é que é o passado? Como é que eu tenho que mostrar para ela? Então, a PEN existe hoje graças a um processo como a sua mãe fez contigo, né? A Débora olhando para a Isa. Olha o que, que a Isa é hoje, né? Vamos dizer assim, é fruto de uma geração preocupado com o nosso registro histórico. Isso é fundamental. Então, Emily, você está aqui por causa disso, entendeu? Você é mais um exemplo vivo de quando esse amor pela arte brota e ele é injetado, né? Ele é estimulado nos seus herdeiros, dá um fruto como você, como a Yara, como a Isa, né? Vocês duas são... A Isa ainda é mais jovem que você, né? Então, assim, é muito bacana, essa é a nossa história. E a gente tem o prazer de dizer hoje, né, graças a Juan Virgílio também, que o Flamengo não é só aquela história que a gente conhece. Nós temos um pé forte, né, os latinos, um pé muito forte dentro da história do Flamengo. Então nós, inclusive brasileiros, temos que estar nessa história. Não é verdade? Sim. Acabou de entrar aqui a Nina, minha irmã, que também estuda flamenco, prof de flamenquinho, dá aula para criança. Todos nós fizemos. A gente nasceu, a escola, ela é uma mãe para nós também, né? A nossa mãe, Cadica, e também tem a mãe escola, né? Que a gente aprendeu muita coisa aqui dentro. Então, o Pedro, meu irmão, que dançou flamenco quando pequeno, hoje tem um trabalho de música autoral e tem muito flamenco no que ele faz. Não tem como não, né? Por uma questão rítmica, por ser a música que ele ouviu desde sempre. A Nina, minha irmã, agora fazendo o Instituto de Artes, trabalhando com artes visuais, mas também sempre dançando, faz parte da companhia. A minha irmã Kátia, mais velha, também sempre dançou, fez parte da companhia. E não dança agora, mas sempre que volta tem aquilo, né? Então, o flamenco, ele foi muito generoso, eu acho, comigo. E, e tiveram essas pessoas que alimentaram esse flamenco. E eu tenho prazer de dizer que uma delas é a Yara, que está aqui nessa live. Uhum. A Ana Medeiros, que segue, então, alimentando, me alimentando diariamente com flamenco. A gente estava falando da companhia da Ana, como a gente foi formada por lugares diferentes. A Ana usa isso, que eu acho muito legal, como uma força da companhia. A gente
a gente tem muitas diferenças. E isso é o mais legal, é que a gente dança aquele mesmo baile, cada uma com a sua história. Então, tem as gurias que foram formadas pelo Tablado Andaluz, tem as gurias que foram formadas, tem a Silvia, que é a nossa diretora, então, que também é outro núcleo de flamenco da cidade, né? Então, tem a Bianca, que também é prof de flamenco. Então, eu acho que isso é o que faz, essas trocas é o que mais me encanta, assim, na, na companhia da Ana, em fazer parte da companhia. E o que mais me encanta e me fortalece na companhia da Cadica é entender essa linguagem, é trabalhar essa linguagem, é criar a partir dessa linguagem, que é da fusão do flamenco com o gaúcho. E eu comecei a fazer parte de muitos grupos, eu participo de muitos coletivos de música. Isso eu acho uma coisa muito interessante do flamenco, porque eu faço parte de outros coletivos, faço parte do Líricas Sulinas, que é um projeto de música, que eu toco bombo legueiro, eu toco percussão na banda e danço. Então tem um momento, danço com pala, danço com, eu faço a chula. Então é um espetáculo todo mais gaúcho, né, gaúcho. E Líricas Sulinas, eu faço parte também de um coletivo que se chama As Tubas, que é um grupo que traz o feminismo e criações autorais, as nossas músicas e as nossas criações falando sobre esses temas, sobre o cotidiano, sobre as nossas vidas, sobre como que a gente se vê. Então, se chama As Tubas, que aí não tem tanto essa linguagem do corpo gaúcho ou do corpo flamenco, ele é uma coisa mais híbrida. Durante a pandemia, fiz muitos estudos de videodança com o Rafa, que é meu companheiro é músico também. Então a gente fez muita coisa, até com coisas mais eletrônicas. Foram estudos dentro de casa, porque a gente estava fechado em casa. E eu faço parte de mais um coletivo que se chama Isso Não É um Grupo, que, que é bem surrealista e que a gente trabalha com uma cantora, o meu irmão, que é músico, cantor também, e o Rafa, meu companheiro, somos nós quatro. A gente começou fazendo na pandemia em vídeo, e aí levamos para o teatro agora. Foi uma experiência bem legal. Esse é bem maluco. E aí eu trabalho com pedal, que também é uma coisa nova para mim, que é trabalhar com uma pedaleira de looping e construir a minha própria base, palmear para mim, gravar, e aí tá com aquela palma de fundo e dançar em cima da minha própria palma que eu criei. Então, trabalhar essas camadas, né? Então, isso eu trabalho no Isso Não é um Grupo. E o meu sonho, meu projeto, é fazer um espetáculo que vai se chamar Chula. E esse é o meu projeto de pesquisa. Vem cá, você dorme? E eu sou arquiteta, então eu trabalho com isso. Olha, meu Deus, você exerce a profissão de arquiteta? Sim, mas mais na área da cenografia. Então, trabalho Tá. ligado mais com e museografia, trabalho com exposições, mais na área artística da Olha arquitetura. aí, olha o comum entre nós. Eu fiz arquitetura, tomo diploma, só que eu larguei a arquitetura e entrei direto de cabeça na dança. Agora, o que a arquitetura me trouxe de bacana, eu acho que é uma das poucas profissões em que você tem contato com as outras profissões. É a empatia, né? O arquiteto ele tem que ser empático com o seu cliente. Então, o que você empresta ao seu cliente é conhecimento técnico. Você lapida aquilo que o cliente te traz, não é verdade? Então, o que arquiteto ajuda na dança? Ouvido para acústica, o olhar para a iluminação e a técnica para você fazer o cenário e a construção de figurino, né? Então, que bom ver você, saber que você é arquiteta. Eu fico assim, você é a segunda arquiteta que eu encontro, porque aqui no Rio a gente tem a Tereza Canário, né? A Maria Tereza, ou Tereza Máximo.
ela também é arquiteta, né? Acho que ela fez a mesma coisa do que eu, se formou, botou de lado e partiu para dança. Eu só quero saber o seguinte, você dorme, Emily? Durmo. Mas eu só durmo porque a Serena, minha filha, ela boa de sono, porque senão eu tava ralada. Ela tá no meio da arte também? A Serena tem 3 aninhos, né? Então, Ah, é, ainda tá é, muito... Tá só respirando ainda a arte, né? não tem como não. Mas o meu marido é músico, então ela tá sempre ali nessa função. Ela me Terceira geração dos Borghetti. e eu acho muito interessante que ela diz pra mim, tu vai trabalhar, mamãe, tu vai dançar, né? E eu acho isso tão legal que ela entende que meu trabalho é a dança. Ah, Isso que bonito. até, né? Até para mim, eu demorei para entender que eu dizia, ai, será que meu trabalho é arquitetura? E imagina a vida inteira dançando e mesmo assim aquela coisa da sociedade que não, eu preciso, né, levar arquitetura e nananã. Então, quando eu fiz as pazes com isso, foi bem libertador para mim, assim. E a arquitetura, ela me nutre de muitas formas, né? No uso do espaço, na construção da cenografia. E eu acho que a arquitetura, ela vai lapidando o nosso olhar, sabe? Então, vai trabalhando, trabalhando, trabalhando o olhar e aquilo tá no teu olho, não, tu não tira mais, né? Então, é quase como se tu enxergasse a partir daquele filtro agora. Então, isso tu vai usar nas cores do espetáculo, tu vai usar na composição, no material gráfico, na hora de tirar uma foto, que tu vai ver que é uma foto muito de arquiteta, essa foto. Então, Ana Medeiros é arquiteta, Andréa Franco é arquiteta. Olha, a André tem razão. A André então é a terceira pessoa, a quarta pessoa. Não, você é a quarta, a André é a terceira. Eu fiz um trabalho para a André, ela revelou ser arquiteta. Inclusive, ela que fez a bata dela, foi ela que desenhou. Ela mandou a planilha para mim, eu quero a bata assim, assada. Ah, tá bom, eu só executo. Olha, Né? Olha que bacana. Emily, deixa eu te fazer uma outra coisa. O que que você acha? Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta para os nossos entrevistados, né? O que que você, multiartista, eu fico orgulhoso de ver essa juventude, né, com tantos talentos sendo aproveitado da melhor maneira possível, né? O que que você, multitalentosa, né, pode indicar para essas pessoas que estão querendo entrar agora no Flamengo especificamente, que nós estamos voltados mais aqui para o Flamengo, né? O que que você indicaria? Que cuidados precisa ter com esse olhar tão disciplinado que você tem? O que que você indicaria para essas pessoas? ai, eu acho assim, vou dar uma voltinha para responder essa pergunta. A gente teve recentemente aqui na escola, na verdade quem trouxe foi a Ana, mas a escola da Ana é pequenininha, então o curso da Truco acabou acontecendo aqui na escola por ser maior. E a Truco ela traz muitas coisas, né? Não é só o baile que ela traz, ela traz uma coisa de entender o flamenco, essa aula de técnica dela como mantra, né? Como essa coisa da prática e repetição e respiração. Então isso foi bem legal, assim, de começar a fazer, né? Claro que é uma coisa para tu fazendo assim sempre e, né? Então para mim foi muito legal e essa coisa da que o nome truco já diz, né? Do truque. Então, o curso tinha coisas técnicas super legais e complexas, tinha aula de técnica, tudo, a técnica do truque foi A bem Eli legal. tem uma assinatura super característica no trabalho dela. Aqueles braços, é uma outra linha de braços É uma diferente de outra todas as linha. outras. Mas o que eu mais gostei, assim, é essa coisa do desfrutar. E eu acho que quando eu fiz esse. Não é nem passinho atrás, é esse passinho do lado, eu acho, de olhar tudo que eu tinha
e começar a revisitar essas coisas com outro olhar, um olhar mais, o que que é isso que eu tenho, como que eu uso isso. Às vezes eu acho que essa coisa de acumulando técnicas e sapateados e nananã, e eu achava que o caminho era esse, sabe? Que o caminho era fazer uma escobilha de pés mais rápida que eu conseguia e não sei o quê. E hoje eu vejo que esse lugar de entender o que eu tô fazendo, de aproveitar, de me. Quando tu pega um aluno que ainda não. É uma coisa muito louca que eu vou falar, mas que ainda não percebeu que tecnicamente o flamenco é tão complexo, às vezes tu consegue que esse aluno seja mordidinho antes por uma outra coisa. E que se tu não deixa ele ser mordidinho por essa coisa antes, ele vai cair nesse lugar que é só técnico, e aí essa volta é mais difícil. Porque aí parece que essa volta é só para quem já passou da linha tal. Então, Uhum. eu acho que essa é a minha busca com os meus alunos, assim, é que eles entendam na primeira aula que respirar é diferente de arrematar e que é diferente de marcar. E que eles brinquem com esses momentos, que esses momentos têm caras diferentes e eles são e que a gente tem corpos diferentes para esses momentos. E aí, do que ensinar uma sequência de passos que é só uma sequência. E que, então, eu acho que a minha dica, assim, é, é sentir mais, é entender isso primeiro, sabe? É a gente, porque senão parece que o Flamengo, uma parte do Flamengo é só para uns. Improvisar é só para uns. Brincar, então, brincar é só para uns. E na verdade, quando tu, eu acho que é uma humanização também, né, do aprendizado, isso começa a ser até mais prazeroso. Aí tu vai buscar a técnica de outra forma, com mais prazer, com mais. É isso, tu vai entender que na primeira aula eu peguei aquela marcarre, que eu tô há 5 anos e eu tenho uma infinidade de marcarres hoje, mas eu sei o que são marcarres e como que eu uso elas. Eu sei isso desde a aula um, sabe? Eu sei como eu uso isso. Não é uma sequência de passinhos, né? Eu entendi o lugar das coisas, eu entendi como que eu desfruto do silêncio, como que eu uso o meu pé como não como uma coisa linear, mas como uma construção de uma historinha, né? Como uma música. Então, como música, eu acho que mais do que como técnica, porque técnica depois, claro, aí tu quer tocar uma música mais difícil, como qualquer técnica, tu vai lá e toca uma música mais difícil. Mas aí tu pegar a técnica e não brincar, eu acho muito injusto, sabe? Eu acho, ainda mais no mundo que a gente vive tão duro, sabe? Tão, eu acho que a minha dica é essa, assim. Olha, você tem. Desculpa perguntar, você está com o quê? Cerca de 30 anos ou menos? 32, 32. Então, eu tenho quase o dobro da tua idade, né? Você me remeteu, olha só, a minha primeira professora. Ah, que Lá legal. nos anos 80, eu era cru em dança. Então você está contando as coisas, você me obrigou a revisitar o meu passado pela enésima vez para encontrar o que você está falando hoje. E como é importante a gente ter um olhar não só saudosista, mas com orgulho de quem foi bom professor, né? Então, você me remete a essa primeira, eu considero a minha primeira professora, porque ela me fez pensar dança. Ela me fez pensar no Flamengo. É uma mulher com formações eruditas em dança, ela é viva ainda, Sônia Castriotto, mas ela disse uma coisa quando eu perguntei para ela o que, que eu precisava aprender mais para ficar melhor no Flamengo. Ela falou assim: melhor todos são. O que você precisa
é ter mais acesso a técnicas diferentes. E nunca use a técnica somente para dizer que sabe dançar, porque a técnica de dança, principalmente no flamenco, tem que ser para servir a emoção. Então, quanto mais você dominar as técnicas, melhor a tua capacidade de expressar no flamenco. Então, você procure ir dos máximos caminhos mais divergentes possíveis, porque você vai aprender a conhecer o seu corpo. Isso nada mais é do que consciência corporal. Então, com as suas palavras agora, você me fez viajar 1984, quando eu comecei a ser curioso, né? Então, Emily, acho que nem vou fazer outra pergunta, que seria o que você diria para quem já está estudando, porque você já deu a resposta. Para quem já está com um caminho começado e sente essas faltas, revisita todo o processo de aprendizado com novos caminhos para fazer essa coisa de se permitir, de ter o prazer de conhecer a essência, saber como é que você pode desfrutar, porque Flamengo não é arte para... A arte é para todos. A gente já viu que se você é rico, você compra o melhor sapato, a melhor roupa, você tem tudo do melhor. Mas se você não tiver isso que você falou agora, você não é Flamengo. Flamengo não é uma posse. Flamengo é uma vivência e um sentimento, né? Então, mais um presente que a presidente me deu de entrevistar você, te conhecer. Uma mulher fabulosa, estou encantado com você, já virei fã. Eu já vou, nem sei se eu sou seu seguidor, mas que eu vou lá fuçar, eu vou. Porque isso estimula a gente, né? Não quer dizer que eu tenha tantos anos de estrada que eu não tenho que aprender. Pelo contrário, vocês jovens, com tanto acesso à informação, mostra que sempre tem novas possibilidades para tudo. E tudo que a gente pode com o que tem hoje, né? A gente aqui no Brasil está aprendendo a dar um respeito que na Espanha já existe desde o princípio, né? Quando jovem, você usa da virtuosa em determinados lugares, em determinados palos. Quando idoso, você pega toda essa carga, né? Idoso no sentido da sapiência, né? Maturidade. Você pega toda essa carga, essa bagagem inteira e coloca no seu trabalho. E você vai mostrar que, às vezes, não precisa ter virtuoso no pé para demonstrar a força daquele palo que você tem, né? Não quer dizer que você, tendo, sei lá, 70 anos, não possa sapatear tão veloz quanto um de 30. Depende do teu estado físico, né? Mas, Emily, como é que as pessoas te encontram nas mídias sociais? No Emily Borghetti. Eu tenho um site também, que é emilyborghetti.com. Tem canal no YouTube da companhia? Tem Cadica Cia de Dança. O canal do YouTube, na verdade, é o canal da escola, Cadica, acho que Cadica Danças e Ritmos, e dentro do canal tem a playlist da companhia. Aí na companhia tem os vídeos da companhia. No meu canal tem os meus trabalhos, esses coletivos que eu faço parte, essas danças, tem eu dançando chula, tem coisas da companhia da Cadica, tem coisas da companhia da La Negra, na Medeiros. Ó, a Nina é A ótima. Nina, Botou a roupa. é o outro braço, né? É o outro braço, né? É outro tentáculo. Gente, vocês podem conhecer o trabalho da Cadica, né? A entrevista que a gente já fez com a Cadica está aqui, é muito curioso, é muito interessante, porque é uma trilha totalmente diferente da maioria do pessoal daí do Sul. Então, isso que a Emily falou para a gente agora, a Emily, a Nina, o seu irmão, que você disse o nome, eu já esqueci, o Pedro, né? Vocês têm um outro caminho totalmente diferente do Sul. Não é desmerecer os colegas sulistas, né? Na verdade, é um outro caminho, mais uma opção que vocês fizeram e espalham por aí. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui, que você se lembra agora, quer deixar algum recado? Não, acho que falou. Queria dizer que eu hoje fiquei sabendo, existe um prêmio aqui em Porto Alegre, se chama Sorianos. Eu já fui jurada desse prêmio em outros anos, fui 2015, 16, 17. Foi muito legal porque ser jurada
é um prêmio que tem outras, não é só flamenco, então fez eu mergulhar em outros universos que eu nem me dava conta que tinha na minha cidade, né? A gente às vezes acaba tão só num lugar. Então, assistir espetáculo de várias outras modalidades foi bem legal, eu aprendi um monte. E aí, esse ano, a gente inscreveu o Pulsar, que é esse espetáculo da Cadica, e hoje recebi a notícia que eu fui indicada como bailarina, então tô bem faceira. A gente Ó, se a também foi. votação puder estender para a gente, manda lá para os canais da P para a gente votar, hein? Ah, e não é os jurados, eles são jurados de dança, Ah, e é deram fechado a as votação. indicações, e Hum, agora, mas para mim a indicação já é um grande prêmio, com porque é certeza. um prêmio que eu acredito muito. E queria dedicar também esse encontro à minha mãe, que é. Queria agradecer a minha mãe, que ensinou isso, esse amor, passou esse amor para mim, para o Pedro, para a Kátia, para a Nina. E todos nós temos o flamenco muito forte nos nossos corações e nas nossas vidas. E queria agradecer muito a ti, queria agradecer muito a Yara, que está aqui. Queria agradecer muito a Ana Medeiros também, que é muito importante na minha construção flamenca. E a Serena, que é a minha força movimentadora, Serena, minha filha, que Olha que nome também lindo. é muito transformador dançar depois de carregar ela na barriga e dançar com essa força materna, assim, tem uma gana diferente. Olha, Emily, então eu agradeço em nome de toda a diretoria da Penha por você ter aceito o nosso convite, ter dado esse depoimento maravilhoso. É, é um orgulho para a gente aqui no Brasil ter uma artista como você, a segunda geração da Cadica, quiçá a terceira com a sua filha, né? É gratificante saber que o Flamengo é muito maior do que a gente imagina. Saímos dos grandes centros, do eixo Rio-São Paulo, e estamos invadindo o Brasil inteiro e descobrindo como tem artista no Brasil inteiro. Então, eu agradeço a você, em nome de todos os diretores e membros da PEN, por você ter estado aqui com a gente. E avisar que essa live vai ficar salva aqui no nosso perfil. Vocês acessem, assistam com paciência, com carinho, de todos os artistas que estão aqui, porque o depoimento deles é importante para vocês entenderem como é a nossa construção artística, né? A nossa história do flamenco no Brasil, que esse é o nosso grande objetivo, né? Para que isso fique gravado nos anais da nossa história, que está lá no futuro, tudo, olha, o Ricardo, a Débora, a Emily, a Yara e tantos outros, olha o que eles fizeram aqui no passado para a gente estar aqui hoje, né? Então, ó, é de coração que eu agradeço. Já fiz um print aqui nosso conversando. Ah, que legal. E chega de falar, porque senão eu vou ficar falando, eu sou falador, eu gosto, tá? Gente, qualquer dúvida sobre o que a Penha faz, né, tudo que a gente promove, a Penha não é uma produtora de eventos, sim uma fomentadora de conhecimentos flamencos. Procure o nosso diretor, o diretor social, o André Pimentel. Qualquer dúvida, conversa com a super secretária, igual você. A Isa Nefussi é a nossa secretária, igual você, Mulher Maravilha, faz um monte de coisa, né? Procura, conversa, se oriente, para aqueles que puderem se associar. A P não tem fins lucrativos, mas a gente tem um espaço onde acontecem os eventos, a gente tem um custo daquele espaço, ele é mantido com a contribuição de vocês. Tá? Existem aulas gratuitas para quem é membro, tem desconto em diversas parcerias, então procurem, tá? E são valores que estão super acessíveis, é muito menos que uma mensalidade de qualquer academia. Tá? Dá para participar e vocês fomentam e ajudam a gente nesse processo de guardar todas essas informações e que sai em breve a gente consiga algum edital ser chamado e patrocinado para contratar profissionais e montar esse grande arquivo. Nós temos um site que está assim, a ponta de aparecer,
mas todos nós somos voluntários, fazemos por amor ao Flamengo. Então, se a gente comete alguma falha, peço mil perdões em nome dos meus colegas da Penha, porque a gente faz de coração. Então, no momento que a gente puder subsidiar tudo isso, com certeza a gente vai ter um hiper super site. Nosso desejo, nosso projeto, talvez a gente nem esteja vivo aqui para isso, mas é que as gerações futuras em cada região possam ter a sua penha localizada para poder fazer os eventos, não ficar tudo centrado em São Paulo. Tá? Agradeço a todos por estarem aqui. Emily, um grande beijo. Yara, super beijo, sempre presente aqui nas entrevistas da PEN. Você é uma pessoa Fernando também. importantíssima, Fernando. Se os artistas soubessem, aqui é um pouco de puxa-saco, mas de reconhecimento. A importância que esse casal tem na nossa história, né? Da humildade que eles têm, da generosidade que têm, talvez a gente tivesse algo ainda um tanto quanto maior do que já é. Sem esse casal, muitos artistas talvez não estivessem por aqui, talvez não tivessem nem sequer ter um pezinho lá na Espanha, né? E são pessoas de uma humildade, de um coração tão grande, são artistas tão importantes para nós e que muitas das vezes não são lembrados, né? Então eu faço aqui um registro é mais um artista, eu não sei, é N artistas que eu entrevisto aqui, Yara Castro, Fernando de la Rua, Yara Sempre. Castro, Fernando de la Rua, sempre presente em todos os Tu lugares, sabe que não tem como não a mencioná-lo. minha mãe, ela tá nesse momento que não tá estudando muito flamenco, tá fazendo outras coisas. E agora ela tá fazendo um curso com a Yara e com o Fernando. E aí eu disse só a Yara mesmo para conseguir que a minha mãe esteja estudando flamenco de novo. Que quantas vezes a gente diz, mãe, que tem que dançar uma, não sei o que. Ela, mas precisa. Mas eu vou fazer outras coisas. E aí ela fazendo esse curso, eu tô bem faceira. Ela tá bem, ela tá adorando. Que fique É o registrado aqui. projeto, eu tô lá nesse curso, é que agora eu tô afastado porque eu tô com as coisas de fim de ano. É o Flamengo que dá. É um Flamengo Isso. possível para todos, né? Não é Mãe tá aquela fazendo coisa fechada e adorando. destinada. É para todos, todos podem, independente da idade. É isso, o projeto da Yara e do Fernando é para todos. Do iniciante ao profissional, com os seus N níveis e daquele que acha que não pode mais. Esse é o trabalho que eles estão desenvolvendo agora. Para um grupo que quer realmente ter acesso da maneira mais saudável, prazerosa, como você bem diz, né? De ter, ter acesso ao conhecimento, não poder desfrutar disso no seu corpo como ele está agora. É isso, né? Tá? Então tá bom. Emily, um beijo. Já Beijos. temos contatos um do outro quando precisar fofocar, tá bom? Tá bom.